Boa noite a todos. Nosso culto de quinta-feira, culto de oração e estudo da palavra de Deus, culto de adoração da presença de Deus. Hoje, dia 3 de setembro de 2020. Que bom estarmos aqui juntos e vamos orar a Deus pedindo que Ele abençoe a meditação da sua palavra. E no final do culto, teremos o nosso período de oração, nosso momento de oração intercessória e gratidão pelos assuntos que a gente sempre tem orado aqui diante de Deus. Bom ter os irmãos aqui conosco. Vamos então baixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Oremos ao Senhor, nosso Deus. Pai Celestial, estamos diante do Senhor com muito temor e tremor, reconhecendo que Tu e somente Tu és Deus, verdadeiro Senhor, soberano Senhor, a quem devemos toda a honra, toda a glória, toda a adoração e todo o louvor. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de agora recebermos a Tua palavra em nossos corações, que Tu nos fales o que nós precisamos saber para crescermos e amadurecermos espiritualmente. Crescermos na vida cristã e amadurecermos espiritualmente. Abençoa a Tua palavra que vamos ler, porque assim oramos, lhe pedindo esta bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Abram suas Bíblias na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. O estudo de hoje é o estudo da série Crescimento Cristão e Maturidade Espiritual, de número 22. Mas no assunto que o crente pode crescer através do culto, tivemos 4 estudos sobre o culto judaico, e hoje é o 5º estudo sobre o fato de que o crente pode crescer através do culto, só que hoje é o primeiro estudo sobre o fato de que o culto cristão de acordo com o Novo Testamento. Continuamos no assunto culto, só que agora vamos entrar no assunto do culto no Novo Testamento, uma vez que até a semana passada falamos sobre o culto no Velho Testamento, o culto judaico. Então, o nosso texto de base para o estudo de hoje é Colossenses 3, versículo 16. Leiamos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Creio que vocês perceberam que o texto nos fala de algumas coisas do Velho Testamento. Por exemplo, cantar salmos, cantar hinos. A gente diria que cânticos espirituais, como está no texto, seriam estes outros que foram compostos depois que a igreja surgiu até os dias de hoje. Pois bem, de acordo com o texto bíblico que nós acabamos de ler aqui na Palavra de Deus, culto só pode cultuar, primeiro, quem tem
a palavra de Cristo habitando em sua vida ricamente. E isso nos faz compreender que é a palavra que alimenta o nosso desejo, a nossa vontade e a nossa adoração. O nosso culto é a palavra de Deus. Mas o texto que lemos diz ainda que o culto é para quem sempre está ensinando outros em e com sabedoria. Há muita coisa que as igrejas cantam hoje que não tem nenhuma sabedoria cristã, nenhuma sabedoria bíblica, nenhuma sabedoria que promova crescimento espiritual. De acordo com o texto ainda, o verso 16, o culto é para quem sempre está aconselhando as pessoas, também com sabedoria. Sabedoria bíblica, sabedoria espiritual, maturidade cristã. Porque estes sempre orientarão os novos sobre o que verdadeiramente é culto cristão. Mas finalmente, ainda, o texto nos diz que culto é para cantarmos salmos, cantarmos hinos e cantarmos cânticos espirituais, ou seja, como dissemos há pouco, aqueles cânticos compostos depois do surgimento da igreja até aos dias de hoje. Não é só salmos, não é só hinos e não só cânticos espirituais. No culto cristão, há espaço para cantarmos as três coisas. E aí o texto fecha nos dizendo o seguinte, que culto é para quem tem sempre uma vida e um coração cheio de gratidão a Deus. Gratidão pela vida, gratidão pela salvação, gratidão pela igreja, gratidão pela palavra, gratidão pelos irmãos, gratidão pelas bênçãos de Deus, gratidão. A Bíblia diz para que em tudo a gente dê graças a Deus. Então esse verso 16 de Colossenses 3 nos dá uma instrução básica sobre o que é culto cristão. Porém, a verdadeira adoração sugerida naquela frase que o Senhor Jesus Cristo citou para a mulher samaritana em João capítulo 4, no versículo 23, envolve tanto o intelecto humano quanto as emoções humanas. Porque o versículo lá, João 4, 23, nos diz assim, ele falando para a mulher samaritana, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Jesus está dizendo que a verdadeira adoração, a adoração com base nele, na pessoa dele, envolve
o intelecto, a minha mente, o saber o que eu estou fazendo, mas também envolve as minhas emoções. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Romanos capítulo 12 vai nos falar sobre isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós temos que saber o que estamos fazendo quando cultuamos a Deus. Então envolve o intelecto, envolve as emoções e salienta a centralidade do culto em Deus e não no cultuador e não no adorador. Deus no culto é a figura, a pessoa central, porque o culto que nós preparamos e oferecemos é para Ele. Mas o que mais nós vemos são cultos humanistas, que adoçam o coração humano, o ego humano. Por isso Jesus já fez uma crítica dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está muito distante de mim. Cada aspecto do culto cristão, ele tem que ser agradável a Deus e estar em harmonia com a palavra de Deus e a sua instrução. Embora o critério adequado para a avaliação do culto seja esse, o culto, claro, pode também, secundariamente, ser agradável ao adorador ou ao cultuador, desde que tanto o adorador, ou seja, quem adora, quanto quem cultua, não esqueça que o culto é para Deus. Para Deus. Mas o Espírito de Deus que em nós habita, termina por trazer alegria, satisfação e a certeza de que o que oferecemos a Deus está sendo aceito por Ele. O que o Novo Testamento tem a nos ensinar sobre culto cristão, sobre o culto com base e por meio do Senhor Jesus Cristo? Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, assim como no Antigo Testamento, a igreja primitiva continuou olhando para a adoração como uma atividade constante, contínua e ininterrupta. Essa instrução ela veio do Velho Testamento e passou para o Novo Testamento. Não tem um dia para a adoração. Não tem uma hora para a adoração. Há um dia e uma hora para nos ajuntarmos coletivamente. E nós vamos falar depois, um dos estudos é sobre isso. O culto pessoal e o culto coletivo. Mas, em Atos capítulo 2, nos versículos 46 e 47 do capítulo 2, nós lemos assim:
todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse texto de Atos 2, 46 e 47, ensina que culto acontece a todo momento, em todos os lugares, tanto no templo, quanto nas casas, no trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que estejamos, porque a nossa vida e o nosso viver deve ser de constante e de ininterrupta adoração a Deus. Você lembra-se do que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Corinto? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer uma outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Que bonito isto! Até os momentos de refeição podem ser transformados em momentos de adoração da presença de Deus, com gratidão em nossos corações, pela certeza de que o alimento que está na mesa, seja o café da manhã, seja o lanchinho, seja o almoço, o café, o lanchinho da tarde, ou o jantar à noite, tudo é para a glória de Deus. No Novo Testamento, nós encontramos 3 dimensões do culto. A dimensão do culto pessoal, você e Deus. A dimensão do culto na família, você e sua família. Aquilo que os antigos chamariam de o culto doméstico. E o culto público, coletivo. Não é um episódio. Não é um momento apenas. Ao terminar o que aconteceu na vida pessoal, na vida familiar, ou no prédio, aí deve começar a liturgia da vida. Ou seja, quando encerrarmos, de certa forma, vamos usar essa palavra, o culto pessoal, o culto em família, ou o culto coletivo, deve começar então a liturgia da vida. Entrar para adorar, sair para viver e servir. Então hoje, depois destas palavras, eu pergunto: o que é o culto pessoal? O culto pessoal ou individual, aquele que eu faço estando dirigindo, estando no meu trabalho, estando na escola, na faculdade, estando num restaurante, eu pessoalmente, eu e Deus. Não é um ritual. O culto não é a música. O culto não é uma forma de se expressar.
O culto não é uma estética, em pé, sentado, deitado, pulando, gritando. Não. Não é uma estética. O culto não é uma beleza. O culto não são palavras. Não são cânticos. Não são a apresentação dos dogmas da igreja. Não são símbolos que a gente coloque na plataforma, no visual do culto. Não são ofertas. Ou qualquer um outro detalhe que a gente queira atribuir ou queira colocar, como era no Velho Testamento. Jesus definiu que o culto é em espírito, que o culto é em verdade. Mas num resumo, eu diria assim, do que eu entendi das palavras do Senhor Jesus Cristo. Culto é, antes de tudo, vida em ação na direção de Deus. Culto é vida em ação na direção de Deus. Culto é um ato de resposta às ações bondosas de Deus, que nos chamou para Ele com uma finalidade muito clara, como está registrado, por exemplo, em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Lá em Hebreus 13, verso 15, lemos assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós temos inclusive um cântico com base neste texto de Hebreus capítulo 13, versículo 15. Isto é culto. Ele é oferecido a Deus por meio de Jesus Cristo. Culto é algo que oferecemos a Deus ininterruptamente. E a única coisa que nós podemos oferecer ininterruptamente a Deus é a vida, para que ela esteja sempre na presença do Senhor. Culto é sacrifício de louvor. E nós podemos louvar cantando, nós podemos louvar oferecendo e mostrando nosso coração a Deus. Enfim, culto é aquilo que sai dos nossos lábios, porque vem do coração, que o texto de Hebreus 13, 15 chamou de fruto dos lábios que confessam o seu nome. Por isto é que aquele que se relaciona com a pessoa de Deus, aquele ou aquela, não é? Que se relaciona com a pessoa de Deus, deve lembrar que o culto a Deus, ele é um fruto natural, no sentido normal, da comunhão com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago 1, 27.
A compreensão do crente que cultua a Deus e pratica, por consequência disso, serviços cristãos. Eu cultuo a Deus e depois pratico serviços cristãos. Deve estar em absoluta ligação a ações de cuidados com pessoas necessitadas principalmente. Ou seja, eu cultuo a Deus por meio de Jesus Cristo, eu ofereço a Deus aquilo que a Bíblia me ensina que eu devo oferecer, mas depois eu saio para servir aos necessitados. E aí a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 27, vai nos dizer assim: a verdadeira religião, pura e sem falha, aos olhos de Deus, consiste em amparar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, nas suas necessidades. Consiste também em não se deixar influenciar pela corrupção do mundo. Depois de estar na presença de Deus, procuremos o nosso próximo, os órfãos, as viúvas, os necessitados, para lhe oferecermos serviços cristãos que Jesus, por exemplo, disse um dia aos discípulos: dá-lhes vós de comer. Isto faz da vida do cultuador, isso faz da vida do adorador, dos que servem a Deus, expressão e reflexo daquilo que é apregoado e vivenciado por aquele ou por aquela que cultua. Aquele ou aquela que cultua deve fazer para outros, grave isto, o que crê que Deus lhe tem feito. Você tem uma vida abençoada por Deus, abençoe a vida de outras pessoas. Faça isto. Porque isto é culto. Essa é uma afirmação importante do verdadeiro cristianismo, que acaba atribuindo expressão e sinceridade para as ofertas e demais atos de dedicação a Deus no culto. Concluindo por hoje e seguindo na próxima semana, o que são os atos do culto? Ou seja, o que é que está embutido nas minhas atitudes, nas suas atitudes, quando dizemos que estamos cultuando a Deus. O que são atos de culto? São expressões de gratidão por tudo o que Deus nos proporciona. Gratidão pelo que Deus nos faz. São manifestações de arrependimento pelos atos pecaminosos cometidos.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e aplicar sobre nós a sua justiça. Então, não são só expressões de gratidão pelo que Deus faz conosco, mas também não são somente atos de arrependimento pelos pecados cometidos. Verdadeiro arrependimento. São expressões de fé e fidelidade. Afinal de contas, a gente não vê Deus. A gente sabe que Deus está ali pela fé. E aí, pela fé e em fidelidade, nós nos dirigimos a Deus, Pai nosso que está nos céus. São expressões de fé. São expressões de fidelidade. Mas também ato de culto, são testemunhos eloquentes na busca e na satisfação da vontade de Deus aqui na terra. A vontade de Deus que eu faço e que você faz. Então, quando eu faço, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos sim cultuando a Deus. Cultuando a Deus. Finalmente, deixe-me concluir dizendo só mais uma coisa. Esses atos de culto, eles são geradores de progresso espiritual e cristão na nossa vida. Porque esses atos geradores de culto, eles promovem e provocam a inclusão daqueles que outrora excluídos por sua condição, encontram no fiel o cuidado e a proteção de Deus. Porque Deus, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Assim como acontecia na igreja primitiva, Atos 2, Atos 6 e textos seguintes, quando eu incluo a minha vida, pessoas para que eu sirva a elas, eu estou cultuando a Deus. Porque eu estou fazendo por elas o que Deus tem feito por mim. É isto por hoje. Semana que vem, dia 10, a gente segue neste assunto. Até que a gente esgote o que é básico sabermos acerca do culto cristão. O culto que imaginamos que nós prestamos a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo e através do qual nós crescemos e nós amadurecemos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos ter o nosso momento de oração. Se você tem um assunto, aí mesmo na sua casa onde você está, seja de gratidão, seja de intercessão, uma necessidade, um problema, uma dificuldade, um anseio, um sonho, um projeto,
enfim, o que seja, você tem um assunto, eu quero lhe dizer que Deus já sabe qual é o assunto do seu coração. Então eu vou apenas lhe pedir que você mantenha uma das suas mãos assim erguida. Eu não estou vendo você, mas Deus está. Ele já sabe qual é seu assunto enquanto oramos neste momento. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, mas que está conosco neste momento em que estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Nós lhe agradecemos o privilégio de podermos te chamar de Pai. E isto traz profunda significação para a nossa vida. Significa que o Senhor nos gerou em Cristo. Que o Senhor cuida de nós porque somos teus filhos. E que nós podemos viver para louvor da tua glória. Pai, eu quero lhe agradecer por todas as bênçãos que tu tens manifestado na vida de todos os irmãos, irmãs e amigos que estão conosco neste culto. Louvado seja o Senhor pelas bênçãos na nossa vida. Que sejamos capazes de abençoar com as tuas bênçãos a vida de outras pessoas. Pai, eu quero lhe pedir pelas necessidades na vida destes irmãos, destas irmãs, destes amigos e amigas que estão nos acompanhando neste culto. Tu sabes exatamente o que é que está na mente, no coração de cada um, no gesto da mão erguida. Ó Deus, inclina os teus olhos, os teus ouvidos e a tua mão de poder e abençoa, seja qual for a necessidade que essa pessoa da mão erguida tem. Nós lhe agradecemos porque podemos confiar no Senhor, porque o Senhor não nos decepciona, o Senhor cuida de nós. Ó Deus, nós lhe pedimos que o teu Espírito Santo nos conforte, nos console, nos dê paz, nos dê alegria e nos dê sempre a convicção de que nós estamos embaixo da tua graça. Cuida dos teus filhos que estão do outro lado da tela. Cuida da sua família, seus filhos, suas filhas. Cuida das suas necessidades. Supre, ó Deus. Mas mesmo que gostemos é que o Senhor nos usasse para suprir essas necessidades. Obrigado pelos irmãos e irmãs que têm nos ajudado na projeção dos nossos cultos. O Júnior, a Nath, o pessoal da imagem, o som, o pessoal da música. Ó Deus, sê conosco, sê com eles e guarde-nos do mal, guarde-nos do pecado e guarde-nos de sermos malignos como os malignos são. Porque oramos com a certeza de que o Senhor ouviu a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Uma lembrança. Domingo que vem, dia 6, nós voltamos a ter todos os domingos, por enquanto apenas um culto presencial. O culto, acompanhe as informações no boletim, vai ser às 7 da noite e não às 19h30. Vai ser às 19 horas. As inscrições estão em um link que a liderança da igreja providenciou sob a coordenação de Daniel Farias e já está no link da igreja à disposição, porque poderão participar do culto tão somente 70 pessoas. Mesmo que chegando lá já tenha completado os 70, continue se inscrevendo,
porque o que passar de 70 é uma sinalização para nós de que, ou no domingo seguinte, dia 13, ou no dia 20, ou no dia 27, poderemos fazer o segundo culto pela manhã. Um pela manhã e um à noite. Então, se você, quando se inscrever, perceber que já tem 70 pessoas inscritas, siga se inscrevendo. Não deixe de se inscrever. Está bem? Porque é um sinal de que a gente precisa tomar uma providência a mais para fazermos um segundo culto, que é o que a maioria votou na enquete que nós fizemos na semana passada, até a semana passada, ok? Outra coisa, domingo que vem é o penúltimo culto sobre missões. Nós já estamos muito mais perto do alvo. Então, a oferta que for consagrada domingo, próximo dia 6, não vamos divulgar, vamos fazer um silêncio para a surpresa no dia 13. Então, o do domingo passado você já sabe a quanto chegamos, mas o do próximo domingo, dia 6, e do dia 13, a gente vai contar só no dia 13. Beleza? Então, siga se inscrevendo, vai lá. E se você pretende trazer algum amigo, você precisa escrever o nome desse amigo, dessa amiga também para o culto. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, fique na graça, fique na paz, Deus te abençoe.